Bom, gente, qual é a opinião das pessoas sobre o aborto? Recentemente esse tema voltou à tona, né? Devido a alguns casos aí que, de certa forma, geraram muitos leads e comentários aí nas redes sociais e na internet. Não é isso? E a gente foi saber das pessoas aqui no Cariri Paraibano qual a opinião delas com relação ao aborto e em que situações elas seriam favoráveis. Vamos ver, quem fez a reportagem foi o Anderson Barbosa. Você é a favor ou contra o aborto? A CTV veio às ruas de Sumé ouvir alguns populares. Sobre isso aí, eu sou contra, sabe por quê? Porque a mulher, quando se quiser ter um filho, ela tem que saber se vai querer ou não. E ela pode, como eu falei, ela pode estar correndo um risco de vida. Porque ela pode fazer o aborto, mas pode não sobreviver. Que é um risco. É um risco que ela está correndo na vida. Marinalva, você é a favor ou contra o aborto? Contra o aborto. Totalmente contra. Você é a favor ou contra o aborto? Contra, terminantemente contra. O aborto é uma coisa assim, não é impossível você matar uma criança que não tem culpa de nada. Agora vamos ver qual é o motivo do aborto. Como essa criança agora, que tinha 10 anos e que foi estuprada, aí é outra coisa. A lei permite o aborto por conta da criança, que não tinha estrutura física para ter um filho, entendeu? Nem emocional, mas deveria ter sido feito logo, assim que ela chegou no hospital, entendeu? Agora, não sei como é que está a situação agora, realmente eu não tenho como lhe explicar agora como é que está, porque estou por fora, mas a princípio eu achava que era permitido, porque a criança, ainda que fosse um feto, né? Mas, no caso, nesse caso, né, onde a lei permite, você é a favor? Sou a favor onde a lei permite, se for ainda um feto, entendeu? E uma criança de 10 anos estuprada, entendeu como é? Aí é diferente, a criança não tem condições de ter um filho. Agora, uma mulher que engravida e não quer criar o bebê e aí resolve fazer o aborto, aí é contra? Não, de jeito nenhum, porque existem várias maneiras de você evitar. Existe preservativo, existe remédio, existe injeção. Existem várias maneiras de você evitar. Aí você fica grávida e vai matar um ser humano? Não, eu sou terminantemente contra. Eu sou contra, porque quando a pessoa não quer, nunca inventa de ter. Mas se engravidar, tem que assumir até o final. Eu sou contra esse negócio de aborto. Elias, você é a favor ou contra o aborto? Dependendo da circunstância, eu sou a favor, né? Se for um estupro, uma coisa absurda, né? Eu acho que tem que ter, sim. Aí você é legal, né? A pessoa ser estuprada, não quer aquele bebê, né? Ou não tem estrutura para ter. Isso. Mas e no caso de mulheres que engravidam, né? E não querem criar criança, né? E aí querem fazer o aborto, você é a favor? Não, nesse caso não. Nesse caso, não sou a favor. Só no extremo mesmo, que é uma coisa forçada. A mulher não queria, mas acho que ela querendo, tem que assumir. Você é a favor ou contra o aborto? Contra, né? Porque não ia matar não, né? Deixar as crianças matar não, deixar nascer. Letícia, você é a favor ou contra o aborto? Bom, depende do caso. Na verdade, eu sou a favor pelas mulheres que elas são estupradas, né, violentadas sexualmente, e contra as que fazem por querer mesmo, por maldade, porque eu acho que tem que vir ao mundo, e mesmo as que foram violentadas também, nem que não queira, faça uma doação, porque tem pessoas aí, casais homossexuais ou não, querendo uma criança na sua casa e não tem. Então, respondendo sua pergunta... Você é contra? Sou contra. Eu sou contra o aborto. E naqueles casos de estupro, onde uma criança ou uma jovem, né, engravida e até não tem estrutura para ter o bebê, você é a favor ou contra? E naquele caso onde a pessoa não tem estrutura, né, para ter a criança? Aí faz uma doação. Não, estrutura física para ter a criança. Física. No caso de uma pessoa, uma mulher mais jovem, né, de
13, 14 anos, com estrutura física que não é compatível a ter um bebê, né? Você é a favor que ela aborte? Não. Não sou. Mesmo assim não? Não. Criança é tudo na vida. E no caso de estupro? Assim, como teve o último caso aí de uma menina de 11 anos, foi estuprada, engravidou e não tem estrutura para ter o bebê. Você é a favor do aborto? Ainda também não. Nenhum caso, nenhuma hipótese, você é a favor? Não. Eu sei que ela vai passar por uma situação bastante difícil, mas que ela tenha o filho ou a filha e seja feliz entregando a outra pessoa. Olha, eu sou a favor assim, contra, assim, sou a favor do aborto assim, porque a mulher, ela pode ser estrupada, né? E na mesma hora, ela está correndo um risco de vida, entendeu? Porque o aborto, ele é perigoso para a mulher, ela pode correr risco de vida, entendeu? Aí, ela pode fazer, mas sabendo que pode perder a vida, porque é um caso muito arriscado, né? Aí ela pode não sobreviver. Mesmo no caso de estupro? Estupro, né? Tem a família para acolher. Mesmo com a criança, né, no caso, com estrutura, não com estrutura para ter a criança, né, que é de risco se ela tiver a bebê. Aí já é com a justiça, não é mais com a gente, né? Mas na sua opinião você é totalmente contra, né? Com certeza. É uma vida, né? Tá matando, né? E mesmo aquelas pessoas, aquelas mulheres que são estupradas, você é a favor ou contra? Isso aí é um caso que só a justiça pode assumir, né? Que a gente mesmo não pode... Mas mesmo assim eu sou contra ainda. Tem que deixar nascer. Que é uma vida que está lá dentro. Não é verdade? Eu acho que cada um tem que assumir aquilo que, mesmo que contra a vontade, tem que assumir. No caso de crianças que também são estupradas e engravidam, não tem estrutura para ter o bebê. Aí é outra história. Aí a justiça tem que cair em cima e liberar para ter o aborto. Porque uma criança, se não tem capacidade de ter, tem que tirar, né? Eu acho que o meu pensamento é esse. No caso de estupro, mesmo assim você é contra? Não, tem que nascer, né? Deixar nascer. Matar os bichinhos não presta não. Isso é contra, né? No caso de uma criança ser estuprada, como o caso que aconteceu recentemente, né, e não tem estrutura para ter o bebê, aí pode fazer o aborto ou mesmo assim... Uma criancinha, né? Aí como é que vai nascer de uma mãezinha bem novinha? Não presta não. É bom não nascer não. O que observamos, né, na fala das pessoas é que o aborto, em conclusão, né, é que o aborto ele não está na cultura nossa, na cultura do brasileiro em si, na cultura das pessoas. A gente lembra que, se você pesquisar a fundo, existem tribos indígenas na qual as crianças que nascem com deficiência física, eles costumavam ali enterrar essas crianças para que elas morressem vivas, né? Então, assim, uma forma de que a deficiência seria aí um tipo de maldição. E aquilo ali é natural para aquela tribo. Então, tudo é questão de cultura, né? E o aborto, no geral, deu para ficar bem claro, aí, nítido, que nem aquele pensamento mais radical, né? Ou seja, aquele pensamento mais, de uma forma, politicamente falando, de defesas de pautas questionáveis, né, ou não questionáveis, porque defesas é a mesma coisa em parte, mas todos eles, a opinião é uma só. Então, o aborto não está na cultura do brasileiro, essa que é a verdade, né? Então, cada região, cada país tem sua cultura, tem sua metodologia, tem uns que fazem sacrifícios de criança e para eles aquilo ali é uma coisa normal, e é uma coisa cultural. Tudo vai depender das raízes, e as raízes brasileiras não comporta um assunto tão polêmico quanto esse, né? Essa é uma conclusão que a gente tira aí com relação a isso. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.